Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos a mais uma aula de história. Peguem o livro de vocês e abram na página 184. Nós vamos estar falando sobre mais uma guerra. E essa guerra de hoje que nós vamos estar falando é a Guerra dos Mascates. Por que se chama Mascates? O que se deu? Qual foi o motivo, a razão? Bom, essa guerra aconteceu lá em Pernambuco e foi no ano de 1710. Vamos então entender um pouco sobre esse conflito. Bom, a Guerra dos Mascates aconteceu entre os senhores de engenho, que pertenciam lá a Olinda, e também os comerciantes portugueses, que pertenciam e moravam em Recife. Então, esse conflito, essa guerra, foi entre os senhores de engenhos de Olinda e os comerciantes portugueses do Recife. Bom, ela teve como causa o conflito de interesses entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda, que eram os senhores de engenhos, é isso? Bom, nessa mesma época, o produto que se encontrava em decadência era o açúcar. Já os olindenses, eles pertenciam a antigas famílias pernambucanas que haviam enriquecido com os engenhos de açúcar. Os recifenses, em geral, que eram os portugueses, eles eram comerciantes. E eram comerciantes eles eram apelidados, conhecidos como mascates. Por quê? Porque esses comerciantes portugueses eram chamados de mascates porque eles vendiam seus produtos de porta em porta. Então, os mascates, eles compravam dos moradores de Olinda o açúcar e vendiam a eles, aos moradores de Olinda, eles vendiam alguns produtos de luxo, como, por exemplo, acedo, veludo, vinhos, vinhos caros, finos e muitas outras mercadorias. Bom, em razão do comércio, Recife então cresceu muito. Mas os recifenses, que eram os portugueses, eles se sentiram humilhados diante dos olindenses, porque Recife era apenas um povoado. Então, diante disso, eles então foram ao rei, de Portugal, que na época era D. João V, e eles então solicitaram que Recife fosse elevado e passasse a categoria agora de vila, porque Recife era um povoadozinho de Olinda, mas eles queriam, essa divisão, queriam a elevação, que Recife agora fosse uma vila. Eles se sentiam humilhados diante dos olindenses por essa razão também. O rei, então, atendeu ao pedido deles. Aceitou o pedido da elevação, de Recife. E aí, então, foram marcados os limites entre o Recife e Olinda. A revolta, a guerra, na verdade, refletia o temor de uma elite decadente e endividada, Olinda, de perder suas terras como indenização a uma elite credora em ascensão, que era o Recife. No Recife, então, como houve a divisão, como houve agora a elevação, a categoria agora de vila, então no Recife foi erguido o pelourinho em obelisco de pedra, que era o símbolo da autoridade, da administração e da justiça. Os olindenses não gostaram muito dessa ideia. Se sentiram, então, prejudicados em relação a esse limite, a essa divisão. E ficaram, então, revoltados, não aceitaram. Eles, então, decidiram que invadir Recife. Invadiram Recife, quebraram esse pelourinho que foi erguido, foi construído, e se mostraram
contra a Portugal, lançando agora a ideia de um governo independente. Independente, né, de Portugal, do rei, do reino. Sem alternativas, o governo, então, português teve que acabar com esse conflito. Enviou, então, um novo governador e esse governador, então, prendeu esses revoltosos, né? Prendeu os que estavam causando toda essa confusão, toda essa guerra. Bom, façam agora a atividade da página 186 e da página 187.